Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que interessa a todos os engenheiros que trabalham com aprovações junto aos diversos órgãos públicos. Você já teve dúvida em saber qual é o documento que atenda à prova dominial do checklist de um processo? Você sabe a diferença entre transcrição, matrícula e escritura pública? Instrumento particular de compra e venda? Tem valor jurídico? E quando os documentos se referem à pessoa jurídica? Qual a diferença entre contrato social e estatuto social? Empresa limitada e sociedade anônima? Todas têm ata de constituição de diretoria? No AEJ Conecta de hoje, trouxemos para esclarecer essas dúvidas o doutor Alexandre Panariello, especialista em Direito do Trabalho, membro efetivo das comissões de Direito Empresarial e Trabalhista e OAB Vai à Escola, da OAB de Jundiaí. O doutor Daniel Rossi Neves, especialista em Direito Empresarial, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Jundiaí, gestões 2022 e 24 e 25 a 27. Ambos graduados em Direito em 2001 pela Unianchieta e sócios fundadores do escritório Neves e Panariello Advogados, em 2002, localizado aqui em Jundiaí, que atuam na área jurídica empresarial, com ênfase nas áreas consultivas e contenciosas do direito contratual e societário, direito do trabalho, tributário e educacional. Também conosco o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá, atual presidente da AEJ. Agradeço a presença de todos vocês aqui no AEJ Conecta e passo a palavra para o Chachá para que faça suas considerações iniciais. Ratificando o agradecimento do Dresa, Alexandre e Daniel, sejam bem-vindos. Contamos com as informações e enriquecimento dos nossos conhecimentos. Vamos tratar inicialmente de transcrição, matrícula e escritura. É importante a gente conhecer um pouco esses documentos, para que servem, e depois algumas diferenças que eles possam ter, né, dentro da própria área legal, vamos chamar assim. Ok? Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Xaxá. Obrigado, Silvio, pelo convite. A gente vai procurar fazer uma explanação aqui bem sucinta, né? E visando aí esclarecer e tirar dúvidas aí que acredito que os profissionais em engenharia tenham, né? Então, falando um pouquinho da transcrição, matrícula e escritura pública, quando a gente fala em escritura pública, o que é? É um documento lavrado junto ao cartório de notas, né? Onde ele representa, ele vincula uma manifestação de vontade entre partes, ou seja, ele formaliza um negócio jurídico. E aí é onde entra, né, e abarcando aqui o nosso assunto, a compra e venda de um imóvel, por exemplo. Então, você formaliza a compra e venda de um imóvel por meio de uma escritura pública. Que não precisaria estar na comarca onde está o imóvel, não é isso? Isso é importante. Você pode firmar em qualquer cartório de notas a sua escolha, a seu critério. Perfeito. Tá? A escritura pública, ainda que ela represente, formalize uma compra e venda de um imóvel, ela não significa e ela não transfere a propriedade daquele imóvel, tá? E aí a gente entra nos outros dois institutos, que é o da matrícula e o da transcrição. O da transcrição, ele era previsto
num sistema antigo para regularização e registro de imóveis, né? Onde você formalizava também junto ao cartório de registro de imóveis a compra e venda, por exemplo, de um imóvel. Com o advento da Lei de Registro Civil, a 6.015 de 73, praticamente a transcrição ela foi substituída pela matrícula, né? Onde a matrícula é também um ato formal registrado no cartório de registro de imóveis, onde você individualiza, você tipifica a propriedade, tá? Então, enquanto a transcrição era antiga, né, era um procedimento antigo, com o advento da Lei de Registro Civil, registros públicos, você passou a formalizar essa transferência de propriedade por meio da matrícula. Quer complementar alguma coisa, Daniel? Eu acho que é muito importante destacar, né, que o engenheiro, quando ele vai assumir um serviço, uma tarefa para o qual ele foi contratado, que ele se atenha ao checklist dos documentos, conseguindo identificá-los adequadamente, né? Uma vez que a responsabilidade do engenheiro na prestação de serviço, né, a depender da relação jurídica, relação contratual que ele estabeleceu com o seu cliente, ele pode eventualmente submeter uma relação de consumo. Ou seja, as regras aplicáveis àquela relação são as previstas no Código de Defesa do Consumidor. Dependendo de uma outra modalidade de contratação, o tipo de cliente, o tipo de serviço para o qual ele foi contratado, aplicariam-se as regras do Código Civil, as normas gerais que normalmente os engenheiros já estão acostumados, já estão cientes, já tem lá o seu contrato padrão que ele eventualmente já aplique na sua atividade. Vale lembrar também, né, que quando ele é contratado para executar uma tarefa que envolva esses documentos, né, escritura pública, por exemplo, que ele se certifique daquele documento, não se limite a uma cópia simples daquela escritura pública, tenha atenção à autenticidade dos documentos que ele está coletando do cliente, que ele recebe. Hoje em dia, muitos documentos são enviados por internet, por e-mail, até pelo WhatsApp, em PDF ou não, mas é muito importante que, depois que ele avançou aquela etapa inicial de tratativas, ele vai efetivamente executar o trabalho, que ele certifique da autenticidade dos documentos que o cliente forneceu a ele, para que ele não tenha no futuro qualquer surpresa, né, que possa até comprometer o trabalho que ele já executou e colocar em risco o que viria pela frente. Essa é uma atenção que ele deve ter no desempenho das suas funções. Ou seja, quer dizer, para ficar claro assim, né? Então a escritura pública ela pode ser lavrada em qualquer cartório de notas. Agora, o registro no registro de imóveis aí tem que ser na comarca e mais especificamente na circunscrição imobiliária, qual, por exemplo, aqui em Jundiaí nós temos 2 cartórios de registro de imóveis, né? Acho que é importante a gente destacar de que a escritura ela pode ser lavrada em Itupeva, em qualquer dos 4 cartórios de nota de Jundiaí, mas o registro tem que ser especificamente naquele da qual o imóvel está vinculado, é isso? Perfeitamente. É isso mesmo. É importante essa sua colocação, Silvio, porque a escritura você registra ela, você lavra ela junto ao cartório de notas, a sua escolha. E a transcrição e a matrícula no registro de imóveis. E
as diferenças, né? Uma vez que a transcrição ela já ficou no passado, vamos dizer assim, Uhum. mas a gente encontra ainda hoje imóveis que eles não têm a matrícula, Não foi eles aberto. têm apenas a transcrição. Porque não teve movimento nenhum desde a lei de registro Ficou, desde parou 73. parou no tempo, e aí é necessário, uma vez que a lei obriga a existência da matrícula, que você faça essa alteração. E isso vai ser feito aonde? No registro de imóveis da circunscrição. E dependendo da descrição do imóvel, vai precisar do trabalho do engenheiro. Vai precisar do trabalho do engenheiro. Vai precisar. Não é só do engenheiro civil. Não, é só do engenheiro civil. Perfeito. É um grupo, né? Que, na verdade, o engenheiro civil, o engenheiro agrimensor entra muito nessa Para imóveis nessa rurais, vida, o né? agrônomo. Imóveis rurais, o agrônomo. Então, é interessante essa posição, né? Bem falada pelo Daniel, e agora você também colocou, que precisa ficar muito atento a esses detalhes. Porque tudo isso aqui é detalhe, né? Eu acho que não é simplesmente pegou o documento, aceitou. Não. Veracidade, autenticidade e outras coisas mais, né? Então, isso aí é muito importante. E na transcrição, eu ouvi você falando, são duas situações que você falou. Uma que é confrontantes e o outro são dois tipos que são as medidas ou A descrição, né? a descrição. A descrição dela. Essa parte. Veja bem, quando a gente tem uma situação, vamos colocar um caso mais ou menos prático aqui, vamos simular uma situação. O engenheiro está diante de um cliente onde ele pretende ali um projeto, uma regularização, tal, com o trabalho do engenheiro, e o cliente apresenta somente a transcrição. Ele não tem a matrícula do imóvel. Então, o que é preciso fazer? Ela é uma prova dominial, né? Ela é uma prova dominial, né? A gente acredita que essa transcrição tem ali o título conferido, que o cliente ele é proprietário, ele detém aquele direito, né? Então, aí, qual que é o procedimento? Qual que é a orientação que o engenheiro deve passar? Somente com a transcrição, eu não consigo seguir com o processo. Necessária a abertura da matrícula, né? Então, como que se abre a matrícula? Eu acho que é interessante isso passar, né? Aqui no nosso bate-papo. Você precisa ter aquela transcrição, né? Analisar, ver se bate ali as partes, a titularidade de cada um. A prova de que o teu cliente adquiriu aquela propriedade, né? E você faz um pedido, você protocola um pedido no cartório de registro de imóveis solicitando a abertura da matrícula, né? O cartório de registro de imóveis ele vai fazer a análise dos documentos que você está apresentando e aí ele vai autorizar. Ok, os documentos que você me apresentou estão suficientes, eu vou abrir a matrícula e aí eu vou dar um número de matrícula para aquele imóvel. A gente até brinca, né, Daniel, que o número de matrícula é o RG, é o CPF do imóvel, né? E a partir daquele momento, gerada a matrícula, ela vai constar como primeiro registro aquela transcrição e está sanado o problema. Agora, e se, e aí eu vou responder aí ao seu questionamento, e se essa transcrição, quando a gente leva ela ao cartório de registro de imóveis para a abertura de matrícula, ela apresenta alguma imprecisão, algum vício, né? Isso pode acontecer, e acontece. Aí, a gente vai ter, por exemplo, uma
uma situação em que a transcrição ela tem uma certa imprecisão na metragem, na orientação ali, na tipificação ali do confronto ali do imóvel. Mais ou menos 200 metros ao longo do córrego. Pronto, já é suficiente Né? para o registro de imóveis que dá devolutiva. Então, aquilo você não tem a precisão daquela propriedade com base na transcrição. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir uma averbação, né, visando detalhar, né, a descrição correta daquele imóvel. Né? E aí isso você pode fazer por meio de laudos, né, laudos emitidos por um engenheiro, até mesmo por um agrimensor, né? Documentos da prefeitura, por exemplo, podem te validar ali algo, a fim de você averbar, registrar, né, uma planta, um memorial descritivo daquele imóvel na matrícula. Tá? Okay. Correto. E o tal do instrumento particular de compra e venda, ou como é comumente chamado, como é que se chama? Contrato de gaveta. Contrato de gaveta. É importante a gente... Acho importante, mas só antes da gente passar para essa matéria, só Vamos complementando esse ponto da transcrição, eu acho importante o engenheiro que se depara com essa atividade, com esse serviço aos seus clientes, quando ele identifica alguma inconsistência na transcrição, ele já pode adotar medidas preventivas para ele já atender aquelas inconsistências que ele identificou, saná-las, ele já leva o processo, ele elabora o processo de regularização e ele ingressa com o pedido no cartório de imóveis, já prevendo as notas de devolução que ele receberia, para que o processo flua com mais agilidade, atendendo, né, muitas vezes a urgência, às vezes os prazos que o cliente demanda, porque senão ele fica sujeito a protocolar um requerimento no cartório de imóveis, recebe nota devolutiva, atende a nota devolutiva, não raramente ele, quando atende aquela nota, ele recebe uma outra nota devolutiva, até que o trabalho se conclua. Então, ele estando capacitado e conseguindo identificar essas inconsistências, ele já toma as providências necessárias, ele já ingressa com o processo de regularização no cartório de imóveis, de forma que ele já flua integralmente, ele já obtenha o resultado de regularização que ele tanto espera e para poder naturalmente seguir com o que ele precisa ali junto ao cliente, seja para uma obra, seja a mera regularização para depois uma futura incorporação ou outro tipo de negócio que o cliente deseje e que por isso precisou do engenheiro. E o tal do contrato de gaveta, qual é o valor dele? A gente pode estabelecer de forma bem resumida, né, a princípio aqui para a gente poder avançar nas outras temáticas, é que o contrato de gaveta, o compromisso de compra e venda, ele não é o documento hábil a transferir a propriedade. Ele é um documento que me confere direitos de propriedade. Então, o Xaxá vendeu um imóvel dele para mim, formalizamos ali um contrato, que eu adquiri do Xaxá? Direito de propriedade. Para que eu adquira aquele direito de propriedade em definitivo, obviamente eu preciso quitar o preço, caso eu tenha adquirido a propriedade de forma parcelada. Quitado o compromisso de compra e venda, precisamos lavrar uma escritura num cartório de notas e levar essa respectiva escritura a um cartório de imóveis a qual o imóvel pertence. Porém, com o compromisso de compra e venda, eu já consigo tomar algumas providências junto à prefeitura, né? Se eu quiser seguir com algumas medidas, ele me autoriza a avançar, uma vez que eu sou o compromissário ali, né, comprador, começo a me apresentar como um futuro proprietário do imóvel, já ostentando os direitos de propriedade. Mas o ponto principal é que o contrato não transfere a propriedade. Perfeito.
Esse é o ponto Eu principal. acho que Pra gente seria deixar importante aqui deixar registrado. claro. Então, né? o cliente que diz para o engenheiro, olha, eu sou proprietário desse imóvel, eu tenho esse contrato de compra e venda, ele, tudo bem, ele tem ali um documento que oferece veracidade, vamos presumir a boa-fé, Boa-fé. ela se presume, né? Não se presume a má-fé tem que ser provada, a boa-fé se presume. Então, entendemos que o cliente ali, munido daquele contrato original, volta na questão da autenticidade, né? Original, com firma reconhecida, ou hoje com as assinaturas digitais, via as certificações eletrônicas e tudo mais. A gente tem ali um documento válido. Ok, então a partir dali eu consigo evoluir, mas meu cliente ainda não é proprietário definitivo daquele imóvel. Ok. E É bom o alerta. na segunda parte aí dos nossos questionamentos, aí vamos entrar na questão da diferença entre contrato social e estatuto social. Perfeito. Alexandre? Vamos lá. Bom, quando a gente fala de contrato social ele é um documento, né, firmado entre partes, que visa constituir ali os direitos, deveres e obrigações de uma empresa, no caso, uma limitada. Já o Estatuto Social, ele é previsto para pessoas jurídicas, sociedades anônimas, associações e fundações. Então, a gente já vê aí, né, nessa breve conceituação, a diferença ali entre o contrato social e o estatuto social. Enquanto o contrato social ele se aplica para empresas propriamente dita limitadas, né? O estatuto social você se aplica para empresas do regime de sociedade anônima, fundações ou associações. Podemos dizer que o Estatuto Social são empresas com fins lucrativos e contrato social, empresas com fins lucrativos e o Estatuto Social, empresas sem fins lucrativos? Não, Xaxá. Porque quando entra a SA, ela tem fins lucrativos. Exatamente. Só né? que ela tem que incorporar isso daí, correto? Sim, sim. Então, dentro dessa linha que eu fiz essa pergunta. O Estatuto Social, ele não é previsto somente para entidades sem fins lucrativos. Porque Como entra a você SA. disse, a SA ela é regida por um Estatuto Social. Né? Então, E tem fim lucrativo. e tem fim lucrativo. Né? Então, enquanto o contrato social você constitui ele por meio de um documento, um contrato mesmo, assinado pelos sócios e levado a registro na junta comercial, por exemplo. O Estatuto Social, ele já tem, para você chegar à sua Constituição, você tem que preencher, ele é mais complexo. Você tem que por exemplo, você tem que constituir uma ata, uma assembleia para constituição da diretoria, né? Essa assembleia ela deve ser passada para uma ata, onde essa ata ela deve ser registrada. No registro de imóveis ou no registro de imóveis, não é? Não, Ah, a ata ela vai ser registrada se for fundação ou associação no cartório de notas e se for SA na junta comercial. Tá. Então, assim, você vê ali, quando a gente fala de estatuto social, ele fica vinculado a uma entidade, seja ela sem ou com fins lucrativos, que demanda uma regulamentação, uma exigência legal ali mais primorosa do que no contrato social. Né? Eu diria ali, sem sombra de dúvida, que o contrato social ele é mais
flexível, né, para ter Contrato social. contrato social, para você constituí-lo. Daniel, pessoas jurídicas podem fazer parte do contrato social ou do estatuto? Pessoas jurídicas podem fazer parte, sim, tá? É importante a gente estabelecer aqui uma relação do porquê o profissional de engenharia, do engenheiro, ele ter atenção a esses documentos, né? Quando ele é contratado por uma empresa, é primordial que ele saiba se aquela pessoa que o está contratando, em nome da pessoa jurídica, se ela ostenta poderes para exercer aquela contratação, né? O indivíduo figura no contrato social, ele é sócio, detém poderes de administração, se ele pode ser um administrador não sócio, porque para que a empresa contrate o profissional, né, outorgue procuração, ele precisa estar devidamente habilitado e figurar no contrato social daquela empresa, né, com poderes para agir em nome dela. Se aquele sócio pode praticar aquele ato de forma isolada ou se ele precisa Em de conjunto. uma assinatura conjunta com outro sócio. Então, ele identificar esses documentos, seja o contrato social, seja o estatuto, o primeiro ponto de atenção, né, a primeira importância dele verificar esses documentos é sobre esse aspecto, de que ele está sendo contratado por um sócio vigente, com poderes ali para praticar aquele ato em relação ao profissional que está sendo contratado para aquele serviço. Quanto à sua colocação, se uma pessoa jurídica pode ser sócia de outra, a princípio sim, tá? Mas nós temos que ter alguns cuidados, porque existem algumas regras, algumas situações específicas onde isso não pode acontecer, tá? Mas, na maioria das vezes, a gente está falando aqui de uma sociedade limitada, né, eu posso ter uma outra pessoa jurídica, sim, sendo sócia dessa limitada. Um exemplo de proibição, eu não posso ter uma empresa do Simples Nacional sendo sócia de uma empresa limitada, tá? Eu tenho que ter esse cuidado, apesar do que uma hipótese dessa nem passaria pela junta comercial, né? Mas é bom a gente ter alguns cuidados a esse respeito. Mas, a princípio, via de regra, não há um impedimento de que uma pessoa jurídica seja sócia da outra. Aproveitando o gancho, a gente vê hoje muito isso nas holdings, né? Então, eu tenho uma holding patrimonial ou uma holding, principalmente a operacional, que ela é uma controladora que é sócia de outras pessoas jurídicas e ela existe um papel de dirigir e exercer a gestão por um conjunto de empresas que estão sujeitas a ela. Então, ela, como o próprio nome diz, holding, né? Ela dirige, ela controla outras pessoas jurídicas. É uma estrutura muito vista nos tempos de hoje, né? Uma infinidade de questões, melhorar a performance tributária, planejamento patrimonial sucessório. Então, essa é uma questão importante, que a gente vê uma busca muito grande pelo mercado, tanto jurídico quanto de engenharia, em torno de estruturas como essa. É interessante. Agora, não sei se o termo correto é incorporação. São um grupo de empresas que vai administrar um negócio. Onde que ele se encaixa nessa situação? Acho que você está falando da SPE, então, que seria... Não é a SPE. Por exemplo, você tem uma licitação, né? E a licitação ela tem algumas empresas que fazem parte. Eles montam uma terceira empresa. Então, essa Para terceira aquele empresa... empreendimento? Para aquele empreendimento. Então, acho que é SPE, não é? Pode ser, É. pode ser. Dependendo do tipo, se a gente está falando de um caso, de uma licitação, por exemplo, como você citou, Correto. né?
Primeiro que nessa hipótese a gente precisa ter muita atenção ao edital. Sim. Mas não vamos entrar no mérito. no mérito. Colocar mais um complicômetro, né? Não, porque aí é complicado. Nada impede que nós 4 aqui pretendemos participar de uma licitação, cada um tem a sua empresa, e para atender a demanda do órgão público, faz sentido que nós estejamos juntos por meio de uma outra pessoa jurídica. Tá? Podemos, sim, ter não vai ser uma SPE. as 4 pessoas jurídicas participando de uma, tá? Só que vale destacar o seguinte: eu não posso ter pessoa jurídica administradora de outra pessoa jurídica. Eu tenho que ter um administrador pessoa física no quadro societário. Perfeito. Então, tem lá a pessoa jurídica do Daniel, a pessoa jurídica do Alexandre, do Xaxá e do Sérgio, tá? Nós vamos ter que designar um administrador. Perfeito. Ainda que seja um administrador não sócio. Além daqueles 4. Além daqueles 4. Perfeito. Claro, é isso que eu... Mas aí na verdade, o que nós temos aí? É um contrato social. Contrato social, nós temos uma pessoa jurídica, regime limitada, que é composta por outras pessoas jurídicas no seu quadro societário. E aí a gente vai estipular objeto social, os poderes de administração, distribuição de cota de cada sócio. Exatamente, qual vai ser a participação no capital social de cada um, como que o capital social dessa pessoa jurídica foi formado, quem contribuiu com o quê. Não pode ter contribuição de capital social em serviço, nesse modelo de exemplo que nós estamos dizendo. A gente precisa compor o capital social com bens móveis, bens imóveis, pecúnia ou direitos. Eu posso integralizar também direitos. Então, a gente não pode integralizar, o Xaxá vai entrar com um serviço de engenharia, o Daniel vai entrar com serviços advocatícios, o Alexandre com tantos reais e o Sérgio com outros bens imóveis, por exemplo, e nós com serviços. Não dá para... Isso não é por aí. Isso não é por aí. A lei não permite esse formato de composição. É só para dar o bom entendimento, né? Porque quando ele falou no SPE, para vocês terem uma ideia, toda entidade, ou toda empresa de engenharia precisa ter um responsável técnico. Tem que ser um engenheiro, tá ok? Agora, as SPE não precisam, porque elas têm uma outra fundamentação, né? Mais comercial. Específico. Exatamente. Então, isso aí é uma discussão que existe dentro do CREA, muito grande quando aparecem essas entidades. Tem hora que elas são autuadas, né? Aí elas provam que são SPE, então fica aquele dito pelo não dito, fica meio complexa a atuação dos conselheiros, né, para essa avaliação. Por isso que eu havia feito. O SPE bem colocado. Bem providencial. Eu queria só aproveitar ali esse momento, estamos falando brevemente sobre contrato social, estatuto social, onde aparece um, onde aparece outro, e eu acredito que isso seja interessante para os engenheiros, né? Quando estiverem diante de uma situação de um cliente em que envolve ali uma pessoa jurídica, que ele precisa fazer um projeto, enfim, precisa executar o trabalho dele. E aí vem a pergunta: qual documento, né, que o engenheiro ele tem que pedir àquele cliente, pessoa jurídica, até para ele se calçar de que aquilo tem legitimidade, é titular daquela propriedade, enfim, do que o cliente almeja. Quando a gente fala em limitada, e aí nos remete a contrato social, quais são os documentos mínimos que a gente tem que pedir? O contrato social e sua última alteração, né? Porque contrato social, na medida em que
a limitada ela vai alterando, seja o quadro social, seja ali a administração, você faz as alterações contratuais, são aditivos àquele contrato, né? Então, você tem a versão do contrato social mais a sua última alteração. E você vai estar com aquele documento bem atual e completo. E, obviamente, pedir documentos dos sócios que você vai poder fazer a conferência realmente se aqueles sócios eles representam o que aparece dentro do quadro do contrato social. Já se o cliente for uma SA, uma associação, uma fundação, você obviamente vai pedir o estatuto social. E aí, Xaxá, Silvio, você vai ser obrigado a pedir a ata de eleição da diretoria, né? Porque você vai ter o estatuto social e vai ter uma ata de eleição mais recente ali, que elege a diretoria e é aquela diretoria que deve formalizar o compromisso com o engenheiro. Legal. Tá? Muito bom. Bom, acho que atendeu o objetivo, né, Xaxá? Só uma última Claro, colocação. claro. Nessa coleta de documentos, de informações, especialmente os que estão sujeitos ao registro obrigatório perante a junta comercial, é importante informar a comunidade de engenharia, arquitetura, que a JUSESP é um órgão público, possui um portal na internet, um site amplamente acessível, e o profissional consegue acessar o site da junta comercial e ele buscar os documentos do cliente dele. Ele se habilita ali, faz um login, um cadastro muito simples, muito fácil, via Gov também, ele está ali habilitado e ele mesmo se antecipa e acessa a ficha cadastral completa da pessoa jurídica e os documentos arquivados. Muitos estão disponíveis na junta comercial. Alguns ficam indisponíveis e ele fica ali marcado com a informação em vermelho, inclusive, aí ele vai ter que solicitar ao cliente. Mas os atos praticados mais recentes, a junta comercial costuma disponibilizar. Ou seja, o cuidado no que diz respeito à segurança jurídica, à segurança da autenticidade do documento, é absoluta, porque ele está buscando aquela informação diretamente do órgão registrador daquele ato societário. Ele está buscando na base de dados da junta comercial. Se ele quiser uma certidão, consegue também via o site da JUSESP, mas ele consegue ali coletar todos os documentos, ele não fica à mercê de solicitar ao cliente para daí ele receber e poder dar sequência no trabalho. Ele mesmo se antecipa e faz a consulta. Da mesma forma, no site da Receita Federal, ele consulta o CNPJ e verifica o quadro societário daquela pessoa jurídica e vê se ele está tratando com a pessoa que figura no quadro societário daquele CNPJ. Então, ele já começa a se cercar e ele, por si mesmo, efetua a coleta dos documentos iniciais que são fundamentais para ele desenvolver o trabalho. Duas coisas muito importantes que vocês falaram. Você está falando dessa coleta de informações. Ele antecipa, na verdade, e tem uma segurança do que ele está pegando, né? Sim, não simplesmente recolher a documentação que venha vou chamar de terceiros, né? E a outra coisa que você também falou foi muito importante, Alexandre, aquele negócio, quando ele vê, por exemplo, na transcrição, que as informações elas não são congruentes, ou seja, são divergentes, ele já pode se antecipar em fazer as devidas correções. Isso é muito importante, o alerta, né? Porque tem muito profissional, quando ele vai fazer, ele fala, se pedirem, eu faço, né? E esse negócio fica vai e volta, vai e volta, vai e volta, demanda tempo, todo mundo perde, né? Todo mundo perde tempo, todo mundo perde dinheiro, todo mundo perde. E ele não efetiva a abertura da matrícula, né, Xaxá? Exatamente. Então, isso aí eu achei bastante interessante e gostei. E eu preferi falar agora, no final,
porque é muito importante que os profissionais se antecipem. Então, tem uma série de situações que tem profissional que não se antecipa por falta de conhecimento. Então, a nossa proposta sempre é tentar levar as informações para que a gente gosta de dar um alerta, vamos chamar. Esse é o nosso papel dentro da... Bom, dos para nossos quem não estão podcasts. nos seguindo, já não vai poder dar essa desculpa que não tem esse conhecimento, né? Acho que o Exatamente. que trouxe aqui hoje para a gente, o Alexandre e o Daniel, isso daí ficou bem esclarecido. O qual aproveito aí para agradecer em nome da EJ Conecta a participação de vocês, que foi bastante interessante e rica em termos de informação para nós engenheiros. Muito obrigado. Muito Eu obrigado. agradeço a participação. Obrigado.